Às vezes, as pessoas gostam de folhear a Bíblia, ficam folheando. Luciano me perguntou qual era o tema da mensagem, e eu pus assim, o tema da mensagem é uma pergunta: Jesus é nosso advogado? Nosso mestre? Nosso médico? Nosso salvador? Né? A gente precisa refletir um pouco sobre isso. Muitas pessoas gostam de enxergar Jesus como nosso advogado, e não é gratuito. 1 João capítulo 2 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Para muita gente, Jesus é um advogado, sempre pronto a nos defender dos nossos pecados, nas circunstâncias, dos nossos erros. Para outros, Jesus age mais como um policial ou como um bombeiro que chega naquela hora para o socorro oportuno. Se eu estou com o meu prédio em chamas, se eu estou com a vida em problemas, estou no meio de um assalto, de um dilema, de uma provação, de uma dificuldade, estou precisando de socorro. É Jesus quem me socorre. Então, pessoas vivem como se Jesus fosse de fato um bombeiro, até usasse o uniforme e tal, da polícia, alguma coisa assim. É um socorrista, né? Às vezes um paramédico, um anjo do asfalto, em alguma ocasião. E claro, Jesus tem essa disposição de nos socorrer, de nos chamar. Ele disse: pode chamar, pode pedir, pode chamar que eu irei até você e te socorrerei. Muitas pessoas, muitos de nós, gostam de ver Jesus como médico, o médico dos médicos. E não é difícil de entender isso. Se a gente abre nossas Bíblias, por exemplo, em qualquer dos evangelhos, né? Eu estou aberto aqui no Evangelho de Marcos, por exemplo. Marcos capítulo 1. Jesus cura um endemoniado de Cafarnaum. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus efetua muitas outras curas. Jesus, aqui no capítulo 2, já cura um paralítico em Cafarnaum. Já cura um leproso, ainda no capítulo 1. No capítulo 2, Jesus cura o homem da mão ressequida. Jesus cura muitos à beira-mar. Jesus cura o Geraseno. Jesus, a gente vai virando aqui, olha, gente, Jesus curou a mulher enferma de 12 anos de hemorragia. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e por aí vai. Você vai correndo as folhas do Evangelho e você vê Jesus curando e curando e curando. Então, numa avaliação mais superficial, pode nos parecer que Jesus veio para curar as pessoas. Mas, quando nós nos aprofundamos na leitura dos textos, por exemplo, em Marcos capítulo 2, veja logo no capítulo 2 de Marcos, versículo 1, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que estava Jesus, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ao olhar para as Escrituras, nós enxergamos um distanciamento enorme, gigante, entre essa suposta função de Jesus, o propósito de Jesus: advogado, professor, bombeiro, socorrista, médico. E aqui nós vemos Jesus perdoando pecados. Analise comigo os versículos que seguem, 6 a 12. Alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam no coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia.
Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas, pregadores inclusive do Evangelho, gostam de fazer uma pequena alteração no versículo 10. E onde se lê: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, parece que gostam de tirar aí e colocar: tem sobre a terra autoridade para curar as doenças. E parece que as pessoas vivem em função disso. Templos são erigidos e faixas são colocadas na porta para dizer: quinta-feira da cura, dia não sei do que, vem aqui e os milagres, tenda dos milagres e milagres de cura. As pessoas querem muito isso. Isso de curar pessoas parece que é o melhor marketing que a igreja já fez. É claro que para todos nós, Jesus é de fato o médico dos médicos. Não é mentira. Jesus tem sim toda a autoridade e poder para curar os enfermos. Mas o propósito da sua vinda não é esse. O propósito da sua vinda não é esse. Aliás, as curas eram um pretexto para que Jesus alcançasse o seu propósito. Caso contrário, todos os apóstolos, os discípulos, fiéis em Cristo, estariam vivos, inclusive esse paralítico que foi curado aqui por Jesus, até hoje estariam no meio de nós, perambulando por aí, não é verdade? Se fosse esse o propósito, mas não era. Outro ponto que me chama a atenção aqui no Evangelho, se você for comigo até o Evangelho de Mateus, capítulo 4, é o comecinho do Evangelho. É o comecinho do ministério de Jesus. Jesus acabou de ser batizado no Rio Jordão, foi guiado ao deserto pelo Espírito e saiu pronto a iniciar o seu ministério. E no capítulo 4, nós lemos o seguinte, no versículo 23 a 25. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, cegos, o que você imaginar. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Observe a grande multidão de pessoas, vinda de todos os lugares, para serem curadas de suas doenças. E Jesus as curava a todas, de qualquer doença. Leprosos, cegueira, paralisia, o que fosse, Jesus curava. E a pergunta que não quer calar é: onde estão eles agora? Os que foram curados por Jesus. Pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que foram curadas de suas doenças. Então, qual é a lógica?
A lógica está no versículo 23. Volte para o versículo 23 e entenda que Jesus estava ensinando enquanto curava. Jesus estava pregando o reino de Deus enquanto curava. Jesus estava ministrando a palavra da salvação enquanto curava. Este era o propósito da sua vinda. Olha o capítulo 5, logo embaixo, versículo 1. Diante dessa multidão, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, se assentou e começou a ensinar e pregou. O sermão mais lindo que você já viu na Bíblia, o sermão da montanha, o sermão do monte. Qual era o discurso de Jesus? Se você parou para ouvir alguns discursos de Jesus, você lembra como é que começava os discursos de Jesus? Começava com o verbo ouçam. Ouçam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvistes dos antigos, eu, porém, vos digo, ouça. Em verdade vos digo. E Jesus ensinava e ensinava e ensinava. Num dos seus sermões mais conhecidos, sermões, né? Plural de sermão. Num dos seus sermões mais conhecidos, Jesus declara: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Isso está lá em João, capítulo 6. Vale a pena dar uma olhada. João, capítulo 6, versículo 47 a 51. João 6, Evangelho 47. Em verdade vos digo. Está vendo Jesus como ele ensina? Ele ensina contando a verdade que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Muito mais do que a cura da sua doença, a cura do seu espírito. E Jesus diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O pão que foi dado no deserto foi útil, foi bom, foi benéfico, tanto quanto as curas que Jesus realizava. Mas no fim, o que aconteceu com os pais que comeram maná no deserto? Morreram, porque o objetivo do pão não era dar eternidade, mas o de Jesus é, ele fala: eu sou o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, e vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E ele disse isso no capítulo 10. Pode ir para frente aí, você vai ver. João 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha que discurso lindo, que sermão maravilhoso, outro sermão maravilhoso de Jesus. O sermão em que ele se declara pastor e nos chama de ovelhas do seu pastoreio. E ele diz: eu, como bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está logo no versículo acima. Ora, se Jesus quer muito mais do que curar doenças, sim, Jesus quer muito mais do que apenas curar nossas doenças. Jesus quer curar nossos pecados. Jesus quer e pode, tem autoridade para curar nossos pecados. Eu, Renato, egoisticamente, um ser humano, terreno, mortal, o que eu quero ouvir de Jesus? Renato, levanta, toma teu leito, tua maca e anda. Eu quero o milagre de Jesus, a cura na minha vida, isso é o que eu quero. Mas o que Jesus quer que eu ouça? Jesus realmente quer que eu ouça, que eu entenda, que eu creia. Renato, os teus pecados estão perdoados.
É isso que Jesus quer que eu ouça. É isso que Jesus quer que eu assimile e que eu viva. Se continuarmos no processo de folhear os evangelhos, você pode continuar, você vai ver muitas outras curas. Mas ao nos aproximarmos das páginas finais, nós veremos que elas se tornam páginas de sangue, páginas de dor, páginas de morte. Marcos capítulo 15, por exemplo, leia comigo do 12 até o 15. Pilatos, diante do pretório, diante de uma multidão, lembram-se das multidões que buscavam Jesus para serem curadas. Agora Pilatos estava diante do pretório, naquele pátio, naquela multidão assistindo, e Pilatos pergunta: que farei então a este, a quem chamais o rei dos judeus? E eles, porém, clamavam: crucifica-o. De forma assustada, envergonhada, de forma assim triste, meus olhos estão tristes, meu coração está apertado, eu olho e não acredito no que eu estou lendo. Aquela multidão que tinha sido curada por Jesus grita: crucifica-o. Pilatos torna a perguntar: eu não vejo nele mal nenhum, que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: crucifica. Lhe bateram, cuspiram, escarneceram e por fim pregaram ele numa cruz. Se um diretor de cinema pusesse isso num filme e o filme terminasse aí, você sairia como do cinema? Acabado, arrasado. Jesus morreu. É assim que nós sairíamos. Se a narrativa dos evangelhos terminasse aí, nós seríamos as mais infelizes das criaturas na terra. Mas graças a Deus, os 4 evangelhos continuam depois disso. Alguns poucos versículos, uma página e meia, e nós lemos glória, alegria, júbilo, pois a história continua assim. E ao 3º dia, ele ressuscitou. Eufórica, a nossa alma se lembra. Jesus já havia dito para Marta, quando Lázaro morreu: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? O que você crê?